E aí, meus queridos alunos do sexto ano, especialmente, claro, os meus alunos do sexto ano, a qual eu vou dedicar esse vídeo aqui, que eu vou trazer um pouco do meu mundo no Minecraft, que é um mundo feudal, né? Que eu fiz aí com o intuito de fazer um mundo feudal. Ah, tá travando, só porque eu tô gravando, porque ontem eu fiz o teste e deu tudo certo. Vamos tentar aqui tirar um pouco dessa música. Diminuir. Nossa, mas os gráficos já estão tão baixinho. Diminuir um só aqui, tirar um pouco desse brilho. Vamos lá então. Mostrar o meu mapa, né? Meu mapa medieval, que eu fiz pensando mesmo para poder dar aula sobre o tema. Eu vou começar pelo meu castelo ou minha fortaleza. Aliás, não, eu vou começar me apresentando, tá? Eu sou a Aline Romani, professora de História, mas aqui no jogo eu sou a Marquesa Aline. Então, como Marquesa, bora lá conhecer um pouco melhor as minhas propriedades, né? Como vocês bem sabem, nesse período aí medieval, os nobres, que é o meu caso, claro, né, viviam em fortalezas ou em castelos, em construções grandes, espaçosas, né, com bons aposentos, ou seja, bons quartos. Logo, logo eu vou mostrar aqui, ó, meu servo aqui, tratando de fazer alguma troca aqui no castelo. Bom, nós nobres então vivemos aí, ó, em construções grandes, né, confortáveis. Vou mostrar o meu quarto para vocês. Então gostaria assim de colocar que essa é uma moradia da nobreza, tá? Outra questão que eu gostaria de levantar, tô aqui protegida, né, por outros nobres representados aqui pelos Iron Golems, que fazem a proteção aqui do meu castelo e que são fiéis aí o meu esposo, que é o verdadeiro senhor feudal. Vamos lembrar que, apesar de ter sido eu que construí esse mundo, no período medieval as mulheres não tinham tanta independência, não tinham domínio, né, dessas terras. Na maioria das vezes elas até poderiam administrar alguma coisa ou outra, mas sempre na ausência dos seus esposos. Então, vamos supor que é esse o caso. Bora lá, vou mostrar meu quarto para vocês. Aqui eu tenho a nossa sala de reuniões dentro do castelo, um mapa do meu feudo. E aqui eu tenho o meu quarto. Como vocês podem perceber e notar, o meu quarto é bem amplo, né? Vou deixar aqui meu cachorro. Meu quarto ele é bem amplo. Ele possui bastante conforto, né? Então a gente tem aí no castelo uma moradia que vai atender aí aos privilégios dessa nobreza, né? Que vai viver muito bem, obrigada, nesse castelo, nessa fortaleza, protegido aí por muros altos, né? E também por alguns guardas, guerreiros que estão aqui presentes no meu castelo. No castelo também eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma cozinha, né? Minha cozinha ampla que fica aqui na base do meu castelo, onde os meus servos, as camponesas que trabalham, vão trabalhar, vão cozinhar para todos os nobres que vivem aqui nesse castelo. Bom, eu já pude mostrar para vocês, né, parte desse castelo. Gostaria de mostrar mais coisas para vocês, que não ficar aqui mostrando detalhadamente o que a gente tem, tá? Eu vou mostrar aqui uma parte que eu construí no meu castelo, que era um lugar muito importante, né? Onde se reuniam os nobres, onde eles poderiam aí fazer principalmente a tal da cerimônia, né, de sucerania e vassalagem. Então estamos aqui
Eu, um nobre importante, sucerano, e eu aqui daria a um vassalo, a um outro nobre, cederia uma parte das minhas terras para que ele pudesse comandar. E assim faria o meu acordo de sucerania e vassalagem. Aqui eu tenho uma mesa muito grande, só esperando aí pelo banquete farto para comemorar, para festejar essa cerimônia que vai acontecer aqui de fidelização, né? Jurar fidelidade, lealdade de um nobre para o outro. É uma cerimônia muito importante entre os nobres, conhecido como a cerimônia entre sucerano e vassalo. Tá? Então eu vou descer aqui do meu castelo. Não vou descer do meu castelo, não. Vamos fazer o seguinte: vamos continuar nos grupos mais poderosos aí da Idade Média. Então, saindo aqui do meu castelo, eu vou ter acesso. Fiz um acesso aqui, gente. Bem improvisado, tá? Acesso aqui à igreja, tá? Outro lugar importantíssimo. Todo feudo deveria ter, portanto, uma igreja ou uma capela, né? Todos os feudos têm influência da Igreja Católica e todos eles, portanto, têm esse espaço aqui onde os servos vão frequentar nos dias de missa, né? É um espaço aí também muito simbólico para o clero, né? Que é um grupo fundamental aí na Idade Média. Deixei aqui embaixo para vocês verem. Ali nós temos a Vila dos Servos, algumas plantações que nós vamos ver agora mesmo. Vamos conhecer melhor a nossa igreja aqui. De cara na igreja a gente já encontra aí um bispo, né? O bispo que toma conta aqui da igreja. A igreja era mais simples mesmo no início do feudalismo, tá? Contava então com pouquíssimos lugares. Geralmente a igreja frequentada pelos nobres ficava dentro do castelo. Então não é essa daqui, essa aqui é a igreja frequentada pelos servos, tá? Aqui nós estamos vendo a cruz, que é o símbolo do cristianismo, e ali o altar de onde o bispo e outros membros do clero rezavam, né? Realizavam aí a missa. Para além da igreja, vamos pegar esse cavalo aqui para a gente ir mais rápido. Para além da igreja, nós temos também outras construções que estão aí ligadas, né, à Igreja Católica. Era muito comum nesse período. Será que meu cavalo vai passar aqui? Cavalo, isso aí. Era muito comum nesse período os monastérios, né? Eram nos monastérios onde ficavam os monges copistas, né? Que iam copiar os livros. Vamos lembrar, gente, que era a Igreja Católica que tinha domínio da educação nesse período. E essa educação era fornecida somente para os nobres, né? Para os membros do próprio clero. Eram eles, então, que tinham acesso aos livros, né? E esses livros que interessavam a igreja eram copiados por esses monges à mão, né? Então, esses monges aqui copiavam esses livros à mão. Eram eles que detinham todo o conhecimento. Então, esse conhecimento ficava na mão da igreja, na mão desses clérigos, né? E aquele conhecimento que não interessava, aquele conhecimento da antiguidade, ficava escondido, as 7 chaves. Por que a gente ficava escondido? Afinal de contas, aqueles livros proibidos, né? Eles tinham um conhecimento que era contrário, que contradizia o que a Bíblia colocava enquanto dogma, o que pregavam então esses membros da Igreja Católica. Então, todos esses livros eram proibidos e ficavam aqui, ó, guardados nesse lugar assim, vigiados, né, geralmente, trancados às 7 chaves. Não eram todos, nem todos do clero que tinham acesso a esses livros. Então, nós estamos aqui nesse monastério, onde ficam os monges copistas, onde eles trabalham. E... Cadê meu cavalo? Não me fala que meu cavalo caiu. Olha lá. Olha lá. Meu gato fugiu, gente. Ele fugiu. O guerreiro de Deus cavalo dentro fugiu. Mas eu não vou ter tempo de guardar ele agora, ó. Não. Vamos
conhecer outros lugares. Olha, já deixei uma cama aqui. Vamos conhecer então outros lugares. Então nós já conhecemos a igreja, nós já conhecemos o monastério, né? Se vocês repararem bem, ele tem uma cruz ali no telhado, representando então o cristianismo. Gente, só foi começar a gravar, começou a chover. Então, se vocês estiverem ouvindo barulho aí, é a chuva, é a trovoada caindo, é o céu caindo. Então, nós temos ali em cima, no alto, né, a moradia dos nobres e ali a igreja representando, então, o clero. Mas, como vocês já sabem, tenho certeza que vocês já viram, não existiam apenas dois grupos. Nessa sociedade medieval, né, existia um grupo muito importante também, dos camponeses, livres ou não, né, servos ou não, que trabalhavam aí nessas terras aqui. Tudo isso aqui são as terras, né, do senhor feudal. São as minhas terras, né? Então existe um grupo, os servos, que trabalham nessas terras. Essas terras aqui, se vocês repararam bem, né, não tem nada de urbano, não tem comércio. A gente vive aqui da agricultura. Tá? Então a gente chegou aqui. Deixa eu ver se tem um laço. Vamos amarrar o cavalo. Então nós chegamos aqui nos campos, nos mansos, tá? Esse daqui são os mansos senhoriais. O que são mansos senhoriais, né? São os lugares onde os servos vão trabalhar, vão plantar e toda essa colheita, toda ela. Vamos ver quanto que eles coletaram aqui para mim já. Então, toda essa colheita que os servos proporcionam, ela vai ser devolvida para mim. Então, essa é uma exigência da nobreza para que essas pessoas trabalhem e morem aqui. Vou até mostrar a moradia dele, ó. Aqui é um manso, né? Um manso senhorial, ou seja, tudo que ele plantar aqui pertence a mim, à minha família, ao meu esposo, aos meus filhos. Então, aqui estão plantando cenoura. Vamos ver quanto você tem de cenoura aí. Toda essa plantação de cenoura, então, ela passa a ser minha após essa colheita. E essas são as casas dos servos, olha só. Né? A casa dele, mal cabe eu aqui dentro. É muito diferente da minha casa lá no castelo, né? São casas apertadas, com poucas condições de higiene e sem conforto nenhum, né? É o básico para que eles possam sobreviver. Aqui mais uma casa, né? Uma casa pequena também, voltado para a moradia dos trabalhadores. Esses trabalhadores, como eu disse, são os servos, né? Eles plantam em mansos, aqui lá são mansos senhoriais. Existem também os mansos servis, né? Os mansos servis são mansos onde eles retiram, onde os servos retiram sua alimentação, mas também devolvem a mim aqui, ó. Então eles tinham lá, ó, 27. Eu vou deixar 5 para eles, o resto desse pão vem para mim como tributo, né? Então esse seria um manso servil, aonde eles vão tirar o seu alimento, mas parte é devolvido também para os nobres como tributo por deixarem eles morarem nas suas terras. Era basicamente então essa relação estabelecida entre os servos e a nobreza, que no caso, né, sou eu aqui, ó, com a minha armadura riquíssima.
algumas casas aí desses servos. São casas, como vocês estão vendo, bem pequenas, bem básicas, tá? Que nada se parecem com a grandiosidade, com a riqueza e os privilégios que os nobres possuíam. Nós temos aqui também um lugar onde tem, olha lá, uma vaca solta. Nós temos uma quantidade de água aqui, uns riozinhos passando por ali. E uma mata, se vocês repararem, bastante preservada, né? Um lugar onde é bem preservada essa floresta. Esses lugares, geralmente onde ficava um rio, né, os bosques, era um lugar onde eles caçavam, né, onde eles poderiam, por exemplo, caçar os animais que ali viviam. Então, os servos vinham até esse local e poderiam caçar esses animais para poder se alimentar. No entanto, tudo que era caçado aqui pelos servos, né, essa carne desse animal deveria ser pago, em parte, como tributo aos nobres. Então, também era devolvido aos nobres. Essa região que mais conservada, vamos dizer assim, né, de bosque, de matas, eram chamadas terras comunais, ou terras comuns, de uso, então, desses servos. Mas vamos lembrar, uso, mas, no entanto, tudo que era coletado aqui, né, então, o couro, a carne, tudo isso que eu consegui nessas terras comuns, eu poderia usar desde que eu pagasse parte disso como tributo. Gente, para encerrar esse vídeo, eu vou mostrar mais duas coisas, tá? Vou deixar outros elementos para um próximo vídeo aí, detalhar outras construções. Deixa aí no comentário se vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver, o que vocês acharam que ficou faltando para eu mostrar nesse vídeo, tá? Primeiro é esse poço, né? Esse poço de água, que era uma forma muito comum de conseguir água. Muito importante, né, que foi desenvolvida ao longo da Idade Média, é essa daqui, ó. É esse moinho, né? Para quem não sabe, gente, o moinho, né, serve para moer, para o processo aí de moagem de grãos. Processo esse muito importante nesse período. Então a gente tem aqui, ó, alguns grãos, que nada mais são do que sementes, né? Nós temos aqui alguns grãos e esse grão aqui, ó, semente de trigo, ele era muito importante porque era dele que se fazia, né, a farinha, e é da farinha que se faz o pão, tá? A base da alimentação. A base da alimentação nesse período era realmente a farinha de trigo e outras farinhas, né? A gente tem aí a cevada como um grão também muito importante nesse período. E o moinho, então, ele vai ajudar, vai acelerar, na verdade, esse processo de moagem e vai deixar tudo mais fácil, aumentando, então, a produção dessa farinha, tá? A gente tem aqui um campo de trigo, né? Uma plantação extremamente importante nesse período. E lá ao fundo, vocês estão vendo, ó, meus servos trabalhando, gente, dia e noite, tá? E o que for produzido ali, tenho certeza que vai vir tudo para mim. Grande parte dessa produção é toda minha, porque é meu direito, quanto nobre, ganhar essa produção como tributo. Afinal de contas, toda essa terra que vocês estão vendo aqui pertence a mim, tá? A gente tem mais coisas para ver aqui, mas o vídeo de hoje
fica por aqui, deixa nos comentários se você gostou, se inscreve no canal que eu pretendo trazer mais vídeos de Minecraft com relação com história. Nós temos muitas novidades ainda pela frente. E deixa a dica aí, o que vocês acham que eu devo gravar, o que mais que vocês viram de relance, querem ver mais detalhados aqui, que eu trago para vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo para meus alunos e até a próxima!